E aí, galera, dando continuidade aos nossos comentários das questões de química do livro da Marta Reis, volume 2, vamos resolver alguns exercícios sobre a equação de Clapeyron. Então, no mais, pega um carvão aí, pega uma folha, uma caneta, bora para a prática. Questão 6. Uma quantidade de matéria igual a 5 mols de um gás ideal a temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás é... Aí te dá a constante universal dos gases, que está na unidade de atm por litro por mol por Kelvin. Aqui ele já me deu em mol a unidade, aqui está em litro. Só a temperatura que eu preciso transformar em Kelvin, né? Porque a temperatura aqui está sendo calculada, está sendo fornecida em graus Celsius. Então, vamos pegar essas informações e passar para a folha 2, que é 5 mols, 27 graus Celsius, o volume é de 16,4 litros. A constante universal dos gases, ela tem a unidade de atm vezes litro. Vamos às contas. Aqui, ó. A gente tem que a pressão é que a gente está procurando. O volume vai ser de 16,4 litros. A temperatura é de 27 graus Celsius. O número de mols é 5 mols. 5 mols. E a constante universal dos gases, a unidade dela está em atm por litro. atm vezes litro, né? Dividido por Kelvin vezes mol. Vamos usar a equação de Clapeyron. A única coisa que você precisa fazer inicialmente é mudar a escala da temperatura, que está em Celsius, a gente quer em Kelvin. Então vai ficar 273 mais 27. Isso é igual a 300 Kelvin. Agora vamos utilizar a equação de Clapeyron, que está demonstrada no vídeo anterior. Foi demonstrada no vídeo anterior, que é PV é igual a nRT. Pressão que a gente tem. A gente não sabe, a gente está procurando a pressão. O volume é de 16,4. O número de mols é 5. A constante universal dos gases é 0,082. E a temperatura vai ser de 300 Kelvin. Então, essa pressão vai ser igual a 5 vezes 0,082 vezes 300. Tudo isso dividido por 16,4. Isso aqui a resposta, a unidade vai ser em atm. Isso aqui vai ser igual a quanto para a gente? Utilizar a calculadora para ganhar tempo. 5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 16,4. Isso aqui vai ser igual a 7,5 atm de pressão. Vamos voltar lá na página 1 e marcar a alternativa. A alternativa para a gente é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 7. Um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás sem identificação para análise. Após algumas medidas, ele observou os seguintes dados. Essa amostra de gás possui massa de 1,28 gramas, possui um volume de 600 ml, a pressão atmosférica de 0,82, a pressão atmosférica de 0,82 e a temperatura de 27 graus Celsius. Com base nos dados obtidos, entre os gases indicados nas alternativas, conclui-se que a amostra era de... Quer saber qual era esse elemento? Qual desses elementos que é o elemento da amostra?
Então ele dá até as massas molares, né? Oxigênio 16, hidrogênio 1, nitrogênio 14 e enxofre 32. E a constante universal dos gases. Está em atm, a pressão aqui está em atm. Está em litros, aqui está, ele te deu o volume em ml. A gente tem que fazer a transformação para litros. Temperatura em Kelvin, tem que transformar 27 graus Celsius em Kelvin. E aqui está a unidade em mol. Então vamos pegar os dados e vamos para a página 2 para resolver a questão. A massa vai ser de 1,28, volume de 600 ml, pressão de 0,82 e a temperatura igual a 27 graus Celsius. Pronto. Vamos à resolução da questão. Página para a gente aqui, vamos para a página 2, pegar um espacinho aqui, vamos anotar os dados. A massa igual a 1,28 gramas, volume 600 ml, a pressão é de 0,82 atm e a temperatura vai ser de 27 graus Celsius. E a constante universal dos gases é de 0,082, está em atm vezes litro, dividido por Kelvin vezes mol. Então, vamos à resolução. Vamos transformar aqui o volume que está em ml para litro. Basta dividir o volume por 1000, vai dar 0,6 litros. E a temperatura, basta somar 273 a 27. 27 mais 273. Utilizando a fórmula, aplicando a fórmula, temos que P vezes V é igual a nRT. Então isso implica que a pressão é de 0,82 vezes o volume, que é de 0,6 litros. Vai ser igual ao número de mols que a gente está procurando, N, vezes a constante universal dos gases, 0,082, vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin. Aqui a resposta para a gente desse N aqui, a unidade, vai ser em mol. Então, vamos ver aqui. 0,82 é 82 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 6 elevado a vezes 10 elevado a menos 1, que é 0,6, n vezes 82 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 300, que é 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar, ó, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1 é 10 elevado a menos 3. Então, posso simplificar isso aqui, ó. Então, vai restar para a gente, posso simplificar 82 também. Então, vai restar para a gente que n é igual a 6 sobre 300. Simplificando 6 com 3, vai restar 2. Simplificando aqui por 3, resta 2 e aqui fica 100. Então, isso aqui é igual a 0,02 mol. Então, essa é a quantidade molar. Se ele nos deu a massa, que é de 128 gramas, está aqui no início, a gente consegue calcular a massa molar da substância. Por quê? O número de mols de uma substância é dado como sua massa, que é M, dividido pela sua massa molar. Então, se ele nos deu, a gente encontrou que a quantidade de mols é 0,02 mol. Isso é igual à massa que ele nos deu, que é 128 gramas, dividido por M. Que implica, então, que a massa molar dessa substância vai ser de 1,28 gramas, dividido por 0,02 mol. Só que observa, as duas substâncias estão divididas por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa de 128 dividido por 2 gramas por mol. Isso vai dar 64 gramas por mol. Então, a substância que a gente está procurando tem essa massa molar, 64 gramas por mol. Vamos voltar lá nas alternativas.
O oxigênio, a massa molar, aqui ó, letra A, do oxigênio. O oxigênio tem 16, então a massa molar do O2 vai ser 32 gramas por mol. Esse não é, tá fora. O3 é 16 vezes 3, 18, vai dar 48 gramas por mol. Tá fora também. O O3 está fora. O N2, 1 mol de N2 é 14. Então tem 2 aqui. A massa molar então vai ser 14 gramas do N2, 28 gramas, é o dobro. 28 gramas por mol. Tá fora. SO2 vai ficar o quê? O enxofre, ele tem massa de 32. O oxigênio, ele tem 16. É 16, mas 16 vezes 2. Isso vai ser igual a 32. 32 mais 32 é igual a 60. Então, essa substância que ele... essa amostra, nessa amostra está presente a substância dióxido de enxofre, que é o SO2. E o hidrogênio aqui, a massa molar dele é 2 gramas por mol. Então, vamos ao próximo exercício. Exercício 8. As pesquisas sobre matérias utilizadas em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas, para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus da bicicleta com gás hélio, gás inerte, né? Por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, com pressão correspondente a 6,11 atm e 25 graus Celsius seria. Então, bora às contas. A gente tem aqui que a substância utilizada é o hélio, o volume é de 0,4. Vamos lá. Na nossa página 2, pegar no espaço para a gente resolver essa questão. A substância aqui para a gente é o hélio. Volume de 0,4. 0,4. 6,11 atm. 11 e 25 graus Celsius. Volume, pressão, temperatura. Constante universal dos gases aqui para a gente vai ser 0,082 atm vezes litro, dividido por Kelvin vezes mol. Então, só preciso transformar 25 em graus Celsius, em Kelvin. Então, 25 em graus Kelvin. 25 mais 273. Isso vai ficar igual a 8. 298. 298 Kelvin. E agora, basta encontrar a quantidade molar, que a gente vai estar procurando o número de mols, né? Mas o exercício aqui é a massa. Então, vamos às contas aqui, ó. Vou pegar aqui. Aplicando a fórmula. PV é igual a nRT. Você vai ter o quê? Pressão, que é de 6,11, vezes o volume, que é de 0,4. Vai ser igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases, que é 0,082. Vezes a temperatura, que é 298. Então, esse número de mols vai ficar o quê? 6,11 vezes 0,4 dividido por 0,082 vezes 298. Isso aqui vai dar em mols. Vai ser igual a 6,11 vezes 0,4 dividido por 0,0. 298.
que vai dar aproximadamente 0,1 mol. Então, você tem que o quê? Que o número de mols, N, ele é igual ao quê? A massa, o número da massa dividido pela massa molar. Oh, minha letra é feia, viu, gente? Que é massa molar. Então, isso aqui implica que o quê? Que o número de mols que a gente encontrou, 0,1 mol, vai ser igual a M dividido pela massa molar do L. Então, você vai precisar de uma tabela periódica. Aí, você vai na tabela periódica e vai encontrar a massa do L. Porque na questão não fornece, né? Deixa eu ver se forneceu. Não, a questão não fornece. Você vai precisar de uma tabela periódica. Ou então, só você tabela periódica, né? A massa do L é de 4 gramas. Então, a massa que a gente está procurando vai ser igual a 4,1. A massa que a gente está procurando vai ser de... A massa molar é grama sobre mol. Isso aqui é mol. Essa unidade aqui é grama sobre mol. Quando eu multiplicar mol vezes grama sobre mol, só vai sobrar grama para mim. Então é 4,1 gramas. Então essa é a nossa resposta. Vamos à página 2. E aqui a resposta está dando 0,4 gramas. O que eu fiz de errado aqui, gente? Ah, desculpa. Eu estou multiplicando. Desculpa, gente. Eu fiz errado. É 0,4 gramas mesmo, que é 4 vezes 0,1. Então dá 0,4 gramas. Beleza. Agora a próxima questão. Vou pegar mais um espaço aqui. Se a gente precisar de resolver. Fazer contas. Vamos lá. A página 1. A massa de nitrogênio contida em um recipiente de 88,2 litros a 127 graus Celsius, a pressão de 2 atm é, tá? Quer que você calcule a massa. A massa de nitrogênio, que é o N2, né? A massa de nitrogênio contida em um recipiente, o volume do recipiente, vamos anotar, é 8,2 litros. 8,2 litros, a temperatura é de 127 graus Celsius, a pressão de 2 atm, pressão de 2 atm. Então a constante universal dos gases vai usar aqui, vai ser 0,082 atm vezes litro, dividido por Kelvin vezes mol. Então você está procurando o número molar, a quantidade molar, achar a quantidade de mols, e ele está querendo a massa, que é a massa. A substância é o N2. Substância química é o N2. A aplicação da fórmula novamente. A gente só precisa transformar aqui, ó, 127 graus em Kelvin. Isso aqui vai ficar, a temperatura em Kelvin é igual a 127. Não, tá. 127 mais 273. Isso vai dar aqui 10, 3, 4, 400 Kelvin. Então, a conta pra gente vai ficar pressão, fazendo aqui, ó. Pressão é de 2 atm vezes o volume, que é de 8,2, vai ser igual número de mols vezes a constante universal dos gases, 0,082 vezes a temperatura, que é de 400 Kelvin. Então, esse N vai ser igual a, vou fazer aqui, 2 vezes 8,2
Então, aqui vai dar 0,5 mols. Então, a gente tem 0,5 mols da substância. O número de mols é igual ao número da massa dividido pela massa molar. Vamos calcular a massa molar do N2. 1 mol de nitrogênio equivale a 14 gramas por mol. Se aqui você tem 2 nitrogênios, então você vai ter que a massa molar dele é de 28 gramas por mol. Então, fazendo essa substituição aqui, você vai ter que número de nitrogênios, quantidade molar, 0,5 mols, é igual a massa que eu estou procurando, dividido por 28 gramas por mol. Então, M, a massa que a gente está procurando vai ser de 0,5 mols vezes 28 gramas por mol. Mol simplifica com mol, isso é meio, vai dar 14 gramas. Meio vezes 28 dá 14 gramas. Vamos à página 1 e marcar a nossa resposta. Nossa resposta é a letra C, 14 gramas. Próxima questão. Questão 10. A 0 graus Celsius, o volume de ar em um pneu é de 30 litros. E a pressão do ar é de 2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Após viajar alguns quilômetros no asfalto aquecido, sua temperatura atinge 58 graus Celsius e a pressão é de 2,2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Considerando que o ar se comporte como um gás perfeito, pode-se estimar o volume de ar na situação final em litros. Tá. Vamos anotar as informações. Inicialmente a gente tinha temperatura de 0 graus Celsius e o volume do ar de um pneu é de 30 litros. E a pressão é essa aqui, é 2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Após viajar alguns quilômetros no asfalto aquecido, a temperatura passa a ser 58 graus Celsius e a pressão de 22,2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Acho que eu vou resolver essa conta até aqui mesmo. Que eu tenho 0 graus Celsius, temperatura inicial. Depois o volume vai ser de 30 litros. A pressão é de 2,010 elevado à quinta PA pascal. Temperatura final 58 graus Celsius. Temperatura variando, pressão variando. Pressão final foi de 2,2 vezes 10 elevado à quinta PA pascal. Considerando que o ar se comporte como um gás perfeito, podemos afirmar que o seu volume, o volume do ar na situação final em litros, ele quer o volume em litros, né? Aqui tem 30, tá? Transformar a temperatura de 0 graus Celsius para Kelvin, vai ficar aqui o quê? Que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E agora, essa temperatura inicial. Temperatura final, a gente vai transformar, que é 58, 273 mais 58. Isso aqui fica 11, que é 58, 12, 13, 331 Kelvin. Tá certo? 8, 11, vai 1. 5 e 7, 12, 13, tá certo. Então, temos as temperaturas, temos os volumes e temos a pressão. Então, quer dizer que o quê? Que a pressão inicial, que é 2 vezes 10 elevado à quinta PA, vezes o volume, que é de 30 litros, dividido pela temperatura, que é 273, vai ser igual a pressão final, que é de 2,2 vezes 10 à quinta,
vezes o volume que a gente está procurando, dividido pela temperatura, que é 331. Então, esse volume vai ficar igual a quanto? Esse volume vai ficar igual. 10 a quinta aqui vai embora. O 2 aqui simplifica com 2,2. 2,2, resta 1,1. Então, essa conta aqui, ó, vai ficar 30 vezes 331 dividido por 273 dividido por 1,1. Esse volume vai ser de aproximadamente 33 litros. Ao resolver essa conta aqui, você vai encontrar um volume de 33 litros aproximadamente. Resposta letra A.